Olá, boa tarde para todo mundo. Sempre bom tê-los aqui. Dani conseguiu entrar, né, Dani? Estava Persegui. mandando aqui. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Oi, É, Paula, Oi, Dani, tudo bem? tudo ó, bem? ó, as três aqui. É Então, verdade. eu pensei, exatamente, eu entrei para isso mesmo. Eu acho que não tem reunião melhor Hum, para eu passar a novidade, né? Que não sei se vai ser tão boa, para mim vai ser uma mudança de ciclo. Mas é assim, eu vou começar lá em 1997. Quando no dia 17 de fevereiro, dia do aniversário da Paula, eu a conheci. A gente se conheceu na faculdade, numa dinâmica da faculdade de pedagogia que a gente fazia. E a gente começou as aulas no dia 13 de fevereiro, e no dia 17 foi que eu a conheci, que a gente fez a dinâmica. Eu parei na frente dela, e naquele instante a gente se afinizou, a gente fez uma amizade. E E ela já tinha a história da adoção na família, a experiência, já tinha a Associação Acalanto, fundada pela mãe dela, pelos irmãos, né, que é o tio Marco Antônio, o tio Paulo Sérgio, tia Vânia. E, e esse assunto sempre me apaixonou, porque eu sempre tive interesse em adotar desde a adolescência, e minha mãe nunca quis adotar uma irmã para mim. hum. Então eu me afinizei demais, me apaixonei demais pela família, me apaixonei tanto que casei com o irmão da Paula. É verdade. Já em 99, trabalhando lá no Clube do Tico, a Paula fazendo esse trabalho que hoje eu faço com a Pri, e a Paula manteve esse trabalho muitos anos com a Pri. Depois eu me mudei para o interior, eu abandonei um tempo a Acalanto, em 2008 eu voltei, e voltei para este trabalho que estamos hoje, eu, a Priscila e a Paula. Então, desde 2008 que nós estamos juntas. A Paula também se ausentou por um período, e hoje eu venho aqui me despedir de vocês. Não tá fácil essa decisão. Faz uns 2 anos que eu estou elaborando essa decisão. E eu quero agradecer o período que eu estive com vocês. Eu amo a Acalanto não vai sair de mim, eu também não vou sair da Acalanto, mas este trabalho, para mim, eu sinto que ele fechou o ciclo, que eu acho que eu já contribuí o máximo que eu conseguia contribuir. Eu não estou mais conseguindo me dedicar como eu gostaria para o trabalho. Então, esse ciclo para mim está se encerrando. Eu agradeço. Eu estou muito emocionada porque tá a Paula e a Pri aqui hoje na reunião. Foram elas que me acolheram de novo quando eu retornei em 2008. E então que vocês tenham uma excelente reunião. Eu estou com o Fábio aqui, ó, a gente veio resolver uns problemas aqui, umas questões. E então eu não vou ficar na reunião, mas tenho certeza que vai ser maravilhosa. E, e é isso, gente. Só agradecer. Eu amo vocês, amo você, Paula, agradeço. Eu te amo muito. Amo você, Pri. Você é minha irmã de alma, de vida, de parceria. A Paula é madrinha dos meus filhos, assim, é a irmã do meu marido, minha melhor amiga há muitos anos, desde 97, né? É, Então, que vocês tenham uma excelente reunião, tá bom? Obrigada, Dani. obrigada, Dani. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau. Beijo. Beijo. Resisti pra caramba, mas eu já falei que ela sai aqui, mas vira colaboradora, porque eu vou chamar ela para falar. Tô saindo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. É. Então, gente, eu sempre começo. A Dani queria vir se despedir, né? Mas então vamos começar mesmo. Eu sempre inicio falando de como a Calanto funciona hoje, e me apresentando. Temos sempre, todo mês, famílias novas, o que é muito gostoso, muito legal ver esse movimento de gente chegando, gente que está há mais tempo acolhendo. Vejo nos grupos a movimentação é muito legal. Bom, eu sou a Priscila.
Hoje eu estou vice-presidente da Associação Acalanto e sou a psicóloga responsável pelo trabalho aqui do programa Adoção. Acalanto, como a Dani falou, já tem uma história muito legal. Começou como Projeto Acalanto, como um grupo de apoio à adoção em 1993. Eu ia falar 7. A Uhum. Dani falou 7, 3. É o primeiro grupo de apoio à adoção do nosso país, constituído pela família da Paula, da nossa presidente Jerusa, que eu sempre falo que se não tivesse todo esse trabalho que veio antes da gente, toda essa experiência, a Calanto não seria hoje, não teria crescido do jeito que é, né? Então, nossas referências, nossas bases, então, veio de pessoas incríveis, né? Então, a gente pula para agora, a Calanto, a Associação Acalanto, hoje, não é mais um grupo de apoio à adoção, ele tem um grupo de apoio à adoção. A gente se entende hoje como um grupo que trabalha na garantia dos direitos da infância e juventude. A gente trabalha com esse objetivo através de 3 programas que estão inseridos na rede de proteção à infância e juventude. São escolas, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Varas da Infância. Então, a gente está inserido num grupo para ter um olhar, né, de vários ângulos para acolher melhor, para decidir melhor para as crianças e os jovens. Então, o primeiro programa, o pioneiro, é o programa Adoção, nosso grupo de apoio à adoção, onde a gente trabalha com essas reuniões de preparação de pretendentes à adoção. Essas reuniões são abertas para qualquer pessoa que se interesse por adoção, que quer adotar, ou que não é, ou que é parente de alguém que vai adotar de alguma forma, ou simplesmente se interessa, né? O nosso objetivo é trazer sempre conhecimento, mas também fazer trocas, né? É fundamental estar numa rede de apoio que seja segura, que a gente possa ter informações corretas e fazer trocas de uma forma bem legal. E nessas reuniões, eu tenho um objetivo particular, que é todo mundo que está aqui se alimentar, se encher de sementinhas e sair e espalhar para outras pessoas que não estão aqui, né? Assim, a gente divulga o que é adoção, as pessoas entendem melhor, né? Que é uma forma linda de constituir família e a gente consiga diminuir os preconceitos, não use mais adoção, adotivo, como um adjetivo que geralmente não é usado de uma forma muito legal. Então, que a gente espalhe essas sementinhas que a gente vem aqui buscar. Então, essa reunião de preparação de pretendentes, né, e de famílias via adoção. A gente também tem 3 grupos de WhatsApp, um deles para pretendentes não habilitados, um segundo para pretendentes já habilitados e um terceiro para as famílias que já encontraram as crianças, os seus filhos. Esses grupos são separados porque não cabe todo mundo no mesmo e porque as conversas e os interesses do momento são diferentes. Porque a gente mantém até o pós-adoção. A formação da parentalidade, ela é contínua. As crianças crescem, entram em outros momentos, né, outras fases de desenvolvimento, e a gente sempre tem que estar preparado. Cada dia é uma novidade. Então, é importante que a gente continue. O último grupo, que já encontraram as crianças, é incrível, é muito legal. Não tem a demanda que tem nos outros, mas são famílias que se alimentam, sabe? Fazem trocas, então é incrível. Vai todo mundo aqui chegar lá um dia e vocês vão ver como é legal. Uhum. Também temos um grupo que chama Conexões e Caminhos, que é o nosso pós-adoção. É um pós-adoção diferente do que a gente vê no movimento da adoção. Eu e a Cristiane, que desenvolvemos, é um método próprio nosso, é um grupo fechado, pequeno também, que a gente cria relações muito seguras, de confiança. Tem sido maravilhoso, a gente está indo para a 8ª turma. E também, o áudio está baixo. O áudio está baixo para vocês? O meu? Para mim tá bom. Tá bom? Tá. E também tem a busca ativa, né? Eu fui convidada, eu sou a cegonha
da Calanto, fui convidada pela Uhum. doutora Daniela Hashimoto, que é promotora de justiça, e quando vocês estiverem habilitados e se interessarem pela busca ativa, é só falar comigo. Nós temos uma quantidade bacana de famílias que encontraram seus filhos na busca ativa e é muito, muito legal. Fico muito orgulhosa. Segundo programa, mais rapidinho, o programa Vínculos, onde a gente trabalha também inserido na rede, com o judiciário e agora só com a Vara da Lapa, onde a gente atende famílias em extrema vulnerabilidade social para trabalhar questões de vinculação afetiva, né? Famílias que já têm os filhos na instituição de acolhimento, no SAICAS, ou que correm o risco de perder a guarda dos seus filhos. E o judiciário entende que se a gente tiver um outro olhar, trabalhar a parentalidade com eles, as crianças podem permanecer em família. Não é nenhum conflito com a adoção, porque não existe o filho trocado, né? Cada família vai encontrar seu próprio filho. Essas famílias chegam para a gente desorganizadas, a gente faz um trabalho. Se a gente percebe que o melhor para as crianças não é permanecer em família, a gente fala isso para o judiciário. Cada 3 meses a gente emite um relatório e participa de audiências concentradas. Se o melhor para essa criança for ir para adoção, a gente vai falar. A ideia é que o melhor destino para essa criança seja escolhido no menor tempo possível. Então, se for adoção, que vá para adoção. Se for para permanecer na família, que permaneça. E na pandemia a gente conseguiu pensar, assim, foi obrigado a sentar um pouquinho e a gente desenvolveu o programa Grão, onde a gente atende jovens de 13 até a hora que eles quiserem, na Calanto, que chegam para a gente enquanto estão acolhidos, né, em SAICAS e Casas Lares, e a gente trabalha autonomia e habilidades socioemocionais, né? Esses jovens, se retornarem para a família de origem, que possam até ser um agente modificador, consigam permanecer e ajudar essa família, se forem adotados. O estágio de convivência, que é o furacão, que eu sempre falo, seja mais tranquilo, ou ao completarem 18 anos e tiverem que sair, que consigam lidar, né, com as questões da sua vida de uma forma sozinha, mas com mais assertividade, que consigam lidar com tudo. Então, Acalanto, um resumão é isso, tem muita coisa. E daqui, no Adoção, a gente sempre tem os temas que a gente sempre precisa abordar, que fazem parte, né, estão até na lei da adoção, mas a gente entende também que filhos são filhos, né? Os filhos que chegam à adoção são filhos, mas que existem implicações que são próprias, não é igual, né? Um filho que já nasceu na sua família de origem não passou por um abandono, então a gente não pode anular essas questões. E tem implicações na vida inteira. Eu tenho visto no grupo muita gente falando, principalmente das famílias, questões de aprendizagem, problemas na escola, que às vezes a gente não conhece, né? E a gente gera expectativas grandes e faz cobranças, às vezes, sem entender o que acontece, ou então não reconhece muitas coisas. E a Paula é a pessoa, acho que mais indicada para conversar com a gente sobre isso, porque ela trabalha com educação, é irmã, tia, está inserida nesse universo da adoção aí desde sempre, né, Paula? Já Desde tinha sempre. seus tios, É, e por isso a gente convidou, a gente sempre é muito criterioso somos muito criteriosos nos convites que fazemos, então a Paula, ela é de casa, vai ser uma reunião muito incrível. Quer se apresentar? então, Priscila, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Então, como um monte de gente já falou um monte de coisa, né, sobre mim, eu sou a Paula, já nasci numa família adotiva, né, interracial, tenho 11 irmãos adotivos, tenho sobrinhos adotivos, tenho primos, a minha família toda é composta por pessoas que chegaram pelos vínculos biológicos e pessoas que chegaram pelos vínculos adotivos, né? Então, pessoalmente, eu tenho essa experiência
de acompanhar, e por eu sou a filha número 2, né? Mas eu sou a filha mais velha. Minhas irmãs caçulas têm 15 anos, então eu pude, junto com os meus pais, colaborar para a educação, acompanhamento dos meus irmãos, e que me trouxe uma visão de mundo, né? Uma visão de o que a gente precisa para constituir família, vivendo, né, dentro o melhor que a gente consegue viver, considerando todas as diferentes personalidades, as diferentes histórias. E na questão profissional, eu sou educadora, trabalho na rede pública da cidade de São Paulo há 27 anos. Trabalhei 13 anos em sala de aula como professora alfabetizadora, trabalhei 4 anos como professora de educação infantil, algum tempo como coordenadora, e sou supervisora escolar, já faz estou indo para o 6º ano de supervisão escolar. Então, assim, tenho também já uma boa experiência, né? Estou aí no fim de carreira, já quase, né? Para me aposentar, e tendo toda essa história na rede pública municipal, tá? Então, eu me sinto assim, eu sinto que eu consigo falar, porque eu vou falar de mim, né? Mas não que eu tenha super conhecimentos, não, é porque eu estou falando de mim, da minha experiência, do que eu vivo e do que me compõe como pessoa, né? Então, falar sobre aprendizagem e adoção é um tema que sempre me chama muita atenção, porque eu nasci nessas condições de uma família, né? E porque foi a profissão que eu escolhi para mim. E pensar a questão da aprendizagem e da criança que foi adotada faz parte, eu acho que esse tema, todo mundo que vai adotar uma criança, né? De algum momento passa por algumas dúvidas em relação a isso, né? Então, qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe, na verdade, né? Não só qualquer pai, qualquer mãe, vai ter dúvidas. Será que meu filho, minha filha vai ter dificuldade na escola, né? Será que a escola vai acolher meu filho nas necessidades deles, né? São questões que a gente pergunta. Será que essa escola é a melhor escola para o meu filho, né? E quando a gente ainda tem a questão da adoção, a gente ainda inclui algumas outras perguntas. Será que tudo que meu filho, minha filha viveu antes da adoção vai prejudicar a aprendizagem, né? Será que se ele chegar com 9, 10 anos ainda, não foi alfabetizado, não tem alfabetização consolidada, será que vai ser essa história para o resto da vida dele? Será que vai demorar muito para ele recuperar? Será que ele tem chance de se recuperar, né? Se o meu filho, minha filha tem alguma deficiência, algum transtorno, que impacto vai dar isso na aprendizagem dele? Enfim, são dúvidas naturais de todos os pais, né? Que amam seus filhos, se preocupam com seus filhos, que querem o melhor para eles. Então não poderia ser diferente para quem faz uma adoção, né? Mas hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o que realmente influencia a aprendizagem, né? E como que a família e a escola podem atuar juntas para favorecer e fortalecer o desenvolvimento pleno das crianças, dos bebês, das crianças e dos adolescentes, tá bom? Então, vou compartilhar aqui alguns slides que eu preparei para a gente conversar e espero que eles nos ajudem. Então, a partir de quando eu começar a fazer o compartilhamento, eu não consigo mais enxergar vocês. Então, essa é uma conversa, tá? Não é um monólogo, por favor. Gostaria que vocês fossem conversando comigo, já tirando as dúvidas de vocês, fazendo as considerações. E é importante que vocês, então, como eu não estarei vendo vocês, se tiver uma pessoa que mais de uma, aguardar, né? Quem está falando terminar para poder falar.
enquanto a pessoa está falando, ela deixa o microfone aberto, quando ela não está falando, deixa o microfone fechado, para também não criar muito ruído na nossa conversa. E Paula, eu Oi. vou vendo aqui para você e vou vendo o chat também. Se tiver alguma pergunta, eu leio, tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, aí a Priscila vai estar então no apoio para conseguir fazer essa nossa conversa acontecer. Eu vou aqui. Não, ainda não está compartilhando, espera aí. Vamos ver se agora vai, porque estava tudo certo, e aí eu tirei e o que aconteceu? Perdi. Pronto. Consegui de novo, Isso, tá certinho. certo? Então, achei importante uma coisa que a Priscila falou, né, de não usar a criança adotiva como adotiva fosse um adjetivo. Então, eu já coloquei diferente, né? Coloquei crianças e adolescentes que foram adotados, porque só a adoção é um ponto da história, né? Não é a história inteira de ninguém. Assim como o abandono é um ponto da história, não é a história completa de ninguém, né? Então, eu dei uma melhorada aí na temática para a gente poder conversar. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente nas imagens que eu escolho para completar essa apresentação que eu preparei para vocês, porque todas elas remetem à complexidade. O que a gente vai falar não é uma coisa preto no branco, não é uma coisa sim ou não, não, é uma situação extremamente complexa, porque nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos são complexos, né? Sem dúvida nenhuma, a gente não tem como falar de pessoas se não considerar diversos pontos, tá? Então, vamos conversar hoje se existem implicações na aprendizagem das crianças e dos adolescentes que foram adotados. Para a gente poder conversar um pouquinho especificamente sobre esse público que eu me propus a falar para vocês hoje, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre aprendizagem, né? E aí fecharmos algumas compreensões que vai contribuir para a nossa conversa. Hoje, a gente pode falar que aqui no Brasil se fala basicamente de 3 grandes pensamentos em relação à aprendizagem. Nós temos as teorias de Piaget, temos as teorias de Vygotsky. Antes se falava do Vallon, mas hoje se fala da teoria epigenética do Erik Erikson, né? Mas a que eu vou me atentar é a teoria do Vygotsky, que ele vai dizer, né, como que a criança aprende, o adolescente aprende, que é, inclusive, a teoria de aprendizagem que a Prefeitura da cidade de São Paulo considera base no desenvolvimento dos seus currículos, né? Chamado currículo da cidade. Então, o Vygotsky diz que as crianças aprendem através das relações, através das experiências, né? Das relações, das experiências e das vivências, que seriam então as vivências. As vivências significam aquelas coisas que acontecem no meu, né, que estão acontecendo no meu entorno, no meu ambiente, e que vão me ajudando a desenvolver uma visão de mundo, seja essa vivência que me impacta diretamente ou não. Eu vou ali nessa observação construindo ideias mentais, pensamentos que vão me ajudar a aprender sobre o mundo, sobre as pessoas. Quando ele fala de experiências, ele está falando, né, o que a criança, o bebê, o adolescente e o adulto também, o que ele está experimentando. Então, o que ele está fazendo de fato, né?
Então, quando eu vou lá, eu tenho uma ação dentro daquilo que eu estou querendo aprender ou do que eu estou vivendo. Então, é quando eu experimento uma comida, é quando eu experimento uma experiência de um passeio, de um esporte radical, do namoro, de um casamento, de uma briga, né? De conseguir falar sobre algo que eu estou aprendendo na escola. Todas essas são experiências mesmo que eu estou vivendo. E a questão das relações é como eu me relaciono, né? Aquele desde o bebê, né? Que é como a gente se relaciona entre pessoas, como a gente se relaciona com as coisas também, né? E como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, nessa grande mistura, nesse grande caldeirão, é que se dá a aprendizagem, tá? E por que que a gente aprende? A gente aprende porque nossa raça humana, né, ela é preparada, né, para aprender a partir da mediação, né? Seja a mediação de outra pessoa, quando a gente é bem pequeno, se a gente não tiver a mediação de outra pessoa, a gente não consegue sobreviver, né? E a gente precisa dessa aprendizagem para continuarmos vivos, né? Para continuarmos existindo. Então a gente aprende para existir, né? E quando a gente aprende? Existem várias teorias e uma que eu acredito e é a que eu quero contar para vocês. A gente aprende muito desde antes da gente nascer, né? Então, lá na vida intrauterina, a gente já começa a aprender algumas coisas. A gente aprende sobre som, a gente aprende sobre movimento, a gente aprende, né, sobre sentimentos da mãe, daquele corpo que está gestando a gente, né? Porque e a gente sofre impactos também, né? Impactos externos, que pode ser desde uma batida, pode ser desde um barulho forte, e também o impacto interno de um momento, por exemplo, de grande gargalhada e felicidade que libera aí uma quantidade imensa de ocitocina e que vai deixar a criança lá, o bebezinho, também vai ter uma experiência de bem-estar muito grande. Então, a gente aprende desde sempre. A gente aprende desde o momento que é concebido até o último suspiro, e para aqueles que são espiritualistas vão acreditar, né, que até depois que do último suspiro a gente continua aprendendo. Então, como não tem tempo para aprender, né, também não tem tempo para gente pensar que alguém possa ficar sem aprender nada. O tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa, né? Assim como nossos pensamentos, a gente, né, e a nossa respiração, e a fome, e a necessidade de sono, a aprendizagem ela é inerente à nossa espécie, tá? E quem ensina? A nossa família ensina, a escola ensina, a televisão ensina, a internet ensina, os nossos colegas ensinam, né? Todo mundo, a gente está mediado por muitas pessoas, por muitas questões, por muitas ideias. Então, não é uma única pessoa que representa quem ensina, né? Então, não é só o professor que ensina e não é só o pai e mãe que ensina, né? Não é o livro que ensina só, não é o programa, o podcast que eu estudo que me ensina. São muitas coisas muitos seres e situações me ensinam, né? E como se ensina? Bom, as pessoas podem ensinar, né? As que estão com esse objetivo, com esse pensamento, com esse desejo de te ensinar, ela vai colocar uma determinada energia naquela oportunidade de aprendizagem e intencionalmente vai te ensinar alguma coisa
que vai ser bom para a sua vida. Isso acontece muito com os professores, isso acontece muito com os pais, isso acontece muito, às vezes, com os representantes das diversas religiões, né? Quando vão fazer um sermão, uma palestra, enfim, uma orientação. Vão colocar uma energia ali de aprendizagem, de amor, tal. Agora, também tem aquelas situações que a gente aprende com sofrimento, né? Às vezes a gente bate o carro, vai fazer uma baliza e não presta atenção no retrovisor, enfim, é um modo também de aprender, né? Para aprender não com tanta satisfação no processo. Mas, enfim, a gente vai aprender conforme a situação nos ensina. Então, como vai se ensinar? Pode se ensinar com intenção ou sem intenção, de uma maneira mais fácil e de uma maneira não tão fácil. É muito variado, complexo, como eu já tinha falado antes para vocês, né? Agora, a partir do momento que a gente entende que aprender é um processo humano, ele é um processo relacional, ele é um processo afetivo, a gente precisa entender que as pesquisas mostram que os bebês, as crianças, os adolescentes, eu vou resumir todos eles sempre quando eu falar como criança, que vai ficar mais fácil o entendimento para a gente. A criança ela aprende mais e melhor quando ela se sente segura, quando ela se sente acolhida e quando ela se sente pertencente ao grupo. Então, se ela aprende na casa, na escola, no parque, com brincadeiras, em conversas e até com as dificuldades, a gente precisa considerar que existem alguns desafios que são particulares das vivências que ela vai ter dentro da escola, né? E aí a gente precisa olhar para esses fatores. Então, fatores que influenciam a aprendizagem escolar, né? Que é o que a gente está falando hoje. A gente está falando da aprendizagem escolar. E aí, quando eu falo de aprendizagem escolar, a primeira coisa que eu vou falar é de família. Olha que maluco, né? Por quê? Se a criança precisa estar se sentindo segura e acolhida, automaticamente eu tenho que fazer esse pensamento em relação às famílias. E aí, eu vou agrupar as famílias de duas formas: famílias que são funcionais e famílias que são disfuncionais, né? Desfuncionais não, tá errado, teria que ser disfuncionais, tá? Depois eu arrumo esse slide. Famílias que são funcionais, de uma maneira bem, assim, bem sem palavras difíceis, são as famílias que conseguem organizar as suas relações, conseguem organizar a sua rotina, conseguem lidar com os problemas de forma equilibrada, consegue pautar as suas relações através do diálogo, né? Através do desejo sincero de compreensão do outro. Então, essa família ela é funcional, porque ela funciona bem, né? Não é porque ela é perfeita, não é porque ela é maravilhosa, mas ela funciona, né? Cada um sabe o seu papel, todo mundo que se relaciona está voltado para a harmonia das pessoas, compreende suas dificuldades e um ajuda o outro nisso. E tem famílias que são disfuncionais. As famílias que são disfuncionais, elas são aquelas famílias onde as relações não são seguras, elas são muito instáveis, né? Então, tem muita briga, aí nessa briga pode ter mentira, pode ter segredo, pode ter situações de muito estresse, né? E que as pessoas muitas vezes não estão nos seus lugares nas relações, né? Às vezes é uma mãe querendo competir com um dos filhos, um pai querendo competir com outros, ou os filhos que têm que cuidar dos seus pais numa idade que não é assim que precisa ser, né? Porque na velhice, ok. Mas antes disso, a não ser que haja um problema de saúde muito grave, sempre são os pais que cuidam dos seus filhos, né?
E mesmo lá na velhice, os pais continuam cuidando dos seus filhos, apesar das vezes a gente ter que fazer o cuidado do dia a dia, eles vão ter sempre essa responsabilidade de serem os nossos pais, né? E então, pensando que eu vou dividir a família em funcional e disfuncional, eu vou pensar na aprendizagem da criança e vou pensar como que ela está se sentindo, como que são essas relações na casa dela, né? E vocês percebem que tanto faz se eu estou falando de uma família que foi composta através dos vínculos biológicos, se foi composta através dos vínculos adotivos ou de vínculos mistos, né? Quando existem famílias funcionais e disfuncionais em todas essas organizações que eu disse para vocês, né? É importante que na família a criança começa a pensar e desenvolver determinados pensamentos sobre ela mesma, né? É na família que ela vai entender se as pessoas que são mais importantes na vida dela acreditam na capacidade dela, que vão incentivá-la a viver as experiências importantes na fase escolar, né? Que compreendem as necessidades dessa criança. Então, a aprendizagem escolar de uma criança, ela nasce do vínculo com a sua família, vínculo especialmente o vínculo de confiança. E também, então a gente já vai colocar o vínculo de confiança na sua família, tendo o mesmo peso das questões de oportunidades e até mesmo de capacidade cognitiva, né? Então, não é apenas a inteligência e a capacidade de aprender de uma criança que faz com que ela aprenda mais e melhor, né? Sem essa base dos vínculos familiares, essa confiança que ela pode depositar na família, que ela vai conseguir construir o seu mundo, né? E vai construir também os seus conhecimentos. Durante muito tempo, né, se acreditou que as crianças adotivas, só pelo fato de serem adotivas, adotivas não, terem sido adotadas, as crianças que foram adotadas, automaticamente teriam problema na escola, tá? E que, assim, por conta da experiência genética que essa criança, da carga genética que essa criança trouxe, automaticamente ela estaria comprometida na sua aprendizagem, porque seria comportamentos herdados da família biológica, uma questão genética da criança, e que isso ia fazer com que essa criança tivesse problemas de aprendizagem. Essa é uma mentira, né? A gente sabe hoje que não existe nenhuma prova, né, que a adoção ela já determina que a criança tenha problemas de aprendizagem. É bom a gente entender Paula, isso e acreditar nisso. Oi, o Eduardo está com a mão levantada. pode Eduardo, falar. se quiser falar? Sim, tudo. Deixa eu ligar a câmera. Tudo bem? Boa tarde a todos. Paula, perdão, você estava falando sobre a questão de confiança. Isso me Uhum. veio na cabeça. É, com, como funciona a confiança? Eu sei que a pergunta é muito abrangente. Como funciona a confiança da criança adotiva com relação aos seus pais do início? Por quê? O que me veio na cabeça? Eu acho que, por exemplo, eu e meus pais, com todos, tem esses pais biológicos, pô, no começo eles são tudo, eles são incríveis. Com o tempo você vê que são pessoas boas, mas são humanos, eles erram. Uhum. O biológico, o adotivo, ele parte do mesmo pressuposto, ou ele já é um pouquinho diferente pelas experiências de vida, na questão de confiança com seus pais adotivos.
sei se fez muito sentido minha pergunta, só que. Eu acho, ó, eu vou tentar responder, eu Uhum, acho que talvez a Priscila também me ajude, para ver se eu entendi para uhum, onde você quer caminhar. Tipo, a criança que chega por ter já alguma experiência, como que ela vai encarar esse momento, né? Dos pais perfeitos para os pais uhum. humanos. É isso? Sim, exatamente. Tá. A criança vai ter consciência maior, complexo de novo, né? São muitos fatores. Então, eu vou dizer assim para você: se a criança, ela, dependendo da idade dela, ela vai ter uma melhor percepção, já vai ter mais experiências em relação à confiança dos vínculos. Se ela for menor, ela vai ter menos experiências em relação à construção dos vínculos, né? Mas todas as crianças que foram adotadas, elas passaram pelo abandono, né? Por mais que a mãe possa ter feito, biológica, possa ter feito uma entrega para essa criança por N motivos, porque ela era muito jovem, ela não tinha apoio, e ela entregou essa criança, é uma posição, uma opção. As crianças que foram retiradas da sua família também é outra possibilidade. Mas todas elas passaram por um abandono da experiência com a família biológica, tá? Isso impacta a vida de qualquer pessoa de um jeito que eu não consigo mensurar, porque eu não passei por isso. Mas impacta na capacidade que eu tenho de confiar em quem vai cuidar de mim. Você percebe? Paula, mas mesmo quando ele é bebezinho? Mesmo quando ele é bebezinho, tá? A vida toda ele vai ter que lidar com isso. Não quer dizer que isso vai estragar a vida dele, não, não é nada disso. É uma questão que ele precisa considerar e precisa estar atento, fazer e acompanhar, porque essa é uma ferida emocional que vai existir na criança que sofre essa questão do abandono, tá? Quando ela chega na família adotiva, se ela é mais nova, ela vai mostrar isso de um jeito diferente se a criança for mais velha. Então, vou contar para você uma experiência de um dos meus irmãos. Ele foi adotado bebê, minha mãe fala, né? Tão bebê que era bebê de umbigo, né? Chegou com um umbigo. Não era isso, mas enfim, quer dizer, um bebê muito pequeno. E meu irmão então já tinha sido adotado, ele estava com 15 anos nessa época. Então ele tinha 15 anos, fazia 15 anos que ele tinha sido adotado. E aconteceu que ele pichou, tá? Nessa época ele era muito arteiro, e ele decidiu que ia pichar, começar a pichar, comprou um spray, foi no muro do vizinho e escreveu o nome dele. Então, assim, a pichação mais deu errado possível. O vizinho foi lá, aqui, dona Cíntia, seu filho pichou o muro da minha casa. E a primeira coisa que meu irmão falou foi: mãe, você vai me devolver? Com muito medo. Nunca, nunca ele tinha expressado qualquer medo de abandono. A gente tinha sensação de que ele tinha uma vinculação muito segura. Mas nesse momento que ele, né, fez extrapolou ali nas artes dele, ele pensou: meu Deus, e agora? Ele ficou com muito medo de ser entregue, né? Então, para você ver, ele foi pequenininho e aí ele, quando teve um problema, teve essa reação, esse medo de perder a família dele, né? Aí tem a experiência de uma irmã minha que foi adotada com 12 anos. Já é outra experiência, né? Então, ela viveu 7 anos abrigada e foi entregue pela mãe biológica quando ela tinha 5 anos. Então, quando ela chega em casa, ela demora muito para confiar que ela não vai ser entregue, tá? Então, às vezes, ela tinha situações um pouco de descontrole, de choro, se fazia qualquer coisa, derrubou o suco na mesa, pronto, já se desesperava porque achava que ia ser
devolvida. Se fizesse xixi na cama, porque ela chegou fazendo xixi na cama, ela já se desesperava quando ela não conseguia segurar o xixi e acabava fazendo xixi na cama com essa idade, achando que ela seria devolvida. E ela também, ao mesmo tempo, ela testava meus pais, né? Então, ao mesmo tempo que ela mostrava essa fragilidade, ela testava eles, às vezes respondendo, tipo, tá, resumindo, se não tá bom para você, me devolve, né? Testando até onde eles iriam, quanto que eles queriam aquela adoção. Então, voltando na tua pergunta, as crianças que foram adotadas, elas vão ter reações desse tipo, né? De que elas vão se sentir muitas vezes insegura em relação ao amor e aceitação que sua família adotiva tem por ela. O que vai fazer diferença para isso passar em algum momento? Se a gente mostrar incansavelmente o nosso amor, o nosso desejo e de que nada, nem ninguém vai mudar o fato de que ela é seu filho e sua filha. É essa segurança que vai dar alicerce para ela construir relações positivas, a partir mesmo que ela tenha tido a ferida do abandono. Então, não é um processo que é construído rapidamente, é um processo construído ao longo dos anos, né? A confiança no amor que vocês têm por ela, para que ela também fique relaxada e possa ter confiança no amor que ela tem por vocês também. Porque amá-los pode colocá-la em risco se vocês devolver a criança, né? E ele vai ter sempre esse fantasma lá na mente. Consegui responder mais ou menos? Não, respondeu sim, eu agradeço, muito importante, assim, às vezes pode parecer que é óbvio, mas é bom ouvir que tem essa questão do desconfiança já vem desde o início, né, e é uma coisa que tem que ser atenta e tem que ter essa, não é só paciência, como você falou, é constante reafirmação de que não importa quando você não vai largar a pessoa. Exatamente. Perfeito, obrigado. Nada. É assim, construir relação, né? Construir a relação é assim mesmo. E é lógico, conforme essa criança passou por muitas violências, ela vai precisar de mais reforço dessa aceitação. É natural, como todos nós, né? Ô, E Paula, aí, e como que essa desconfiança ela interfere na aprendizagem? ela interfere na aprendizagem porque ela vai interferir, essa desconfiança, ela vai interferir, porque assim como ela não confia, ou não confia, né, não tem segurança, não é que ela não confia, ela não sente segurança nesse amor e nessa aceitação, ela provavelmente vai se sentir incapaz de aprender em alguns momentos. Então, na aprendizagem, essa insegurança em relação aos vínculos familiares pode aparecer como dificuldade de aprendizagem, né? Pode aparecer também como uma hiperatividade, uma agitação, né? Pode aparecer também como uma ansiedade, que são todas questões que influenciam o desenvolvimento da aprendizagem de uma criança. Tá bom? Pri? Estava falando com o microfone fechado. Tá. Foi uma pergunta do chat, tá bom. É isso mesmo. Tá. O que faz a diferença é a qualidade da relação, tá? Então, se a relação da família ela está sendo pautada no diálogo, no acolhimento, no estabelecimento de limites claros, na resolução de conflitos sem uso da violência nem física nem psicológica, né? E que todo o ambiente é construído para a segurança emocional de todos os envolvidos, essa família vai dar condições plenas para que essa criança se desenvolva e desenvolva suas aprendizagens, tá? Então, se vocês quiserem tomar nota, eu vou até repetir quais são as bases que a gente precisa preparar, né,
para essa relação, para que essas crianças aprendam. Para que todas, tá? Não são só as adotivas. Então, o diálogo, a relação, né? A partir do diálogo, do acolhimento, do estabelecimento de limites claros, da resolução dos conflitos sem uso de violência nem física nem psicológica e construção de uma segurança emocional no ambiente da casa, né? Então, uma casa com muitos gritos, com brigas diárias, vai ser muito difícil a criança conseguir ficar bem o suficiente para aprender, porque ela vai estar lá, a família vai estar disfuncional, e isso vai impactar no sono dela, isso vai impactar na velocidade dos pensamentos dela, na velocidade das emoções, o que gera inquietação. Essa inquietação pode vir como ansiedade, a parte emocional, tanto quanto física, né, com a hiperatividade, pode acabar desenvolvendo outros transtornos de necessidade de controle, por exemplo, né, e aí vai criando rituais para manter o controle, tentar manter o controle. São todos desafios aí que todas as famílias enfrentam, mas se a gente constrói a nossa família a partir desses pilares, né, as relações da nossa família, com certeza a gente vai ter uma relação mais fortalecida e não vai ser uma família perfeita, nunca ninguém é, nenhuma família é, mas é uma família onde a presença dos vínculos afetivos, eles são consistentes, tá? Se eu amo hoje e amanhã eu não amo, eu não estou sendo consistente, isso vai impactar a aprendizagem e a relação afetiva com da criança, tá? Agora, você faz, não faz isso, porque se você, vamos supor, né? A criança estudou para fazer uma prova e tirou 1. Aí você fica, nossa, eu estou decepcionado com você. Você estudou tanto e não conseguiu tirar essa nota? Então, olha que fala, né? Ambígua. Você estudou, mas você não conseguiu, uso de uma certa ironia. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Para aprender a ser constante. Acho que esse é um exercício muito grande para quem quer ser pai e mãe, tá? Verdade. A Tatiana quer fazer uma pergunta. Por favor. Olá, boa tarde. Na verdade, não é nenhuma pergunta. A gente participou recentemente lá do curso, né, lá da Vara da Infância, e nós tivemos um casal homoafetivo dando um relato, né, para eles, para a gente, falando sobre muito essa questão da criança, Da segurança, né? Da relação. da relação. E ele sempre batia sempre muito na tecla com as crianças que eram gêmeos, que ele falou, a criança podia fazer a birra que fosse, e ele, a todo momento, ele reafirmava: você pode fazer o que você quiser, a gente não vai te devolver. E isso foi reafirmando várias vezes, e isso fez com que a criança ela percebesse que o que ela fizesse Estava seguro, né? estava seguro, entendeu? Até eles entenderem isso. E foi muito bacana esse relato, e vem de encontro ao que você vem falando. Sim, é consistência, né? E a constância, consistência e constância das nossas falas. E ter falas assim afirmativas ajudam muito a gente numa hora que a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente já tem algumas falas assim, umas afirmações, pelo menos a gente já consegue entrar num modo aí que nos ajuda no momento, porque a gente vai ficar nervoso, a gente vai ter, né? Vai passar, né? Ai, que vontade. A gente que, ainda mais a minha geração, que apanhou para aprender as coisas, né? Vai sentir vontade de dar um tapa numa criança e vai ficar sentindo. Guarda para você, entendeu? Guarda para você. O problema é seu, não é da criança, né? Então, e aí tendo essas frases de afirmação ajudam, né? Numa hora dessa. Que educar sem bater Foi o que percebeu, que fez diferença enorme. né? Muito bom. Bom, então, quando a gente vai falar de mito em relação às aprendizagens da criança adotiva, é que criança. Não, vamos lá.
filhos adotivos têm mais dificuldade de aprender. É mentira, tá? Não existe nenhuma teoria que confirme uma afirmação como essa. Em relação à adoção, um grande mito envolvendo a aprendizagem é que todos os problemas dessa criança vêm da genética dela, né? Infelizmente, existem profissionais que estão desatualizados, né, e que podem falar esse tipo de absurdo, tá? Mas é uma questão de desatualização. Hoje em dia, a gente sabe que aprender é muito mais complexo e tem muito mais questões para além da genética que são definitivos nesse processo, tá? Também tem a questão de que crianças adotadas elas carregam marcas irreversível, né? Eu falei para vocês da ferida do abandono. A ferida do abandono, ela é uma situação de sofrimento, ela é irreversível, como eu disse. O abandono que a criança viveu, está vivido, né? Mas ela consegue ter relações saudáveis e transformar essa situação numa experiência de vida que vai fazer parte da visão dela de mundo e de pessoa, tá? As crianças adotivas, elas têm uma questão, eu vou agora contar para vocês um segredo. Elas têm uma capacidade de adaptação muito maior do que crianças que não passaram por esse tipo de trauma. Então, se a gente fosse pensar, elas estariam até em vantagem para aprender, né? Porque elas têm uma capacidade de resiliência, uma capacidade de reconstrução, de adaptação muito grande, né? E essa, sem dúvida nenhuma, são situações elas estão à frente, né? Em relação às crianças. E estão na mesma faixa de idade, que têm ali experiências mais contínuas na vida, né? Então, isso é um fator positivo para as crianças que passaram pelo que as crianças que são adotadas passam, né? Para a questão do abandono, muitas vezes do tempo de abrigamento, não sei se é assim que fala ainda esse termo, mas o tempo que elas ficam abrigadas. Acolhimento, né? A gente não fala mais abrigo, fala o Vou até acolhimento. anotar aqui, o tempo de acolhimento, né? Isso. E a capacidade delas, então, de serem resilientes e reconstruir a vida a partir daí. É uma vantagem imensa, tá? Também, as crianças, é bom lembrar que crianças biológicas também têm dificuldades escolares, né? Não são só as crianças adotivas que têm dificuldades escolares, a gente nunca pode esquecer disso, tá? Muitas vezes, inclusive, a própria escola pode fazer uma relação de causa e efeito, né? Teve um problema na aprendizagem, porque a criança foi adotiva, mas isso aí foi adotada. Isso é falta de conhecimento. Então, cabe a gente, como que está aqui aprendendo, devolver isso para a escola, baseado no que você está fazendo essa afirmação, né? Porque até vocês podem dizer, até onde me contaram lá na Associação Acalanto, é puro preconceito, achar que a adoção explica qualquer problema, né? Então, vocês têm que ter essa força de educação, lógico, para rebater caso apareça esse tipo de preconceito na escola, né? Cada criança, ela tem uma história única e ela precisa ser compreendida na sua complexidade. E isso vale para a gente e vale para as pessoas que estão convivendo com ela na escola também, tá? Existem escolas que estão mais preparadas, escolas que estão menos preparadas. Isso não tem dúvida nenhuma. E eu espero que vocês encontrem pessoas mais preparadas, né? Opa, tá errado aqui. Aqui. Enfim, aqui é um slide que desapareceu, não tem problema.
Mas o que eu queria, né, contar para vocês ainda que falta, né? O que as pesquisas mais atualizadas elas nos ensinam, né? Sobre a aprendizagem e adoção. Eles trazem algumas conclusões das últimas pesquisas muito importantes para eu estar compartilhando para vocês, né? Então, a primeira conclusão das últimas pesquisas é que a adoção não é um fator determinante para as dificuldades de aprendizagem, tá? Segundo, que o contexto atual ele é mais importante do que a criança viveu no passado, tá? Então, sempre tenham isso em mente. A família, se a gente está construindo um ambiente estável agora, relações consistentes e constantes, isso é mais importante do que as experiências anteriores, porque a gente vai dar, então, todo um colchãozinho ali, né? Um aconchego, um ninho para que essa criança possa se praticar todas essas ações que ela já tem, né, de adaptação e de resiliência e conseguir superar qualquer que seja a dificuldade que ela esteja enfrentando, né? A terceira conclusão importante é que a qualidade dos vínculos familiares, ele exerce forte influência no desenvolvimento e na aprendizagem. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês e é quase a última que eu quero falar para vocês. A qualidade do vínculo familiar é um dos fatores mais importantes para a criança aprender. Uma outra questão que é importante eu tomar conhecimento para vocês, existe sim, na psicopedagogia, um problema de aprendizagem que é relacionado às crianças que chegaram na família através da adoção, que é a questão da criança não saber que ela foi adotada, tá? Então, é uma questão muito do segredo. Então, a premissa é mais ou menos essa. Se eu não posso saber, se existe um segredo que eu não posso saber sobre a minha adoção, eu não posso aprender também. Elas fazem uma certa equivalência. Eu não posso aprender, porque se eu for aprender, eu vou descobrir determinadas coisas e vai que o meu inconsciente está dizendo, vai que você descubra o que está em segredo, tá? Então é um problema muito específico que facilmente as crianças hoje em dia não estão vivendo isso, porque hoje já é sabido, incentivado muito que a adoção nunca pode ser segredo para a criança, tá? Se existe esse segredo, a gente tem que ter consciência que a gente está fazendo mal para essa criança e a gente está tirando o direito dela de conhecer e saber a própria história, tá? Então a gente está errado. Não façam isso, né? Se a adoção foi tratada, né, no caso do segredo, como algo proibido, algo ocultado, ela vai gerar dúvida, insegurança, e essa dúvida e essa segurança vão atrapalhar a aprendizagem dela, tá? A outra conclusão que as últimas pesquisas têm é que a escola precisa estar preparada para acolher as famílias, né? Sejam elas pelas diferentes configurações familiares, né? Nós temos as mais diferentes formas de família hoje em dia, né? A família que é a avó com a criança, a família que tem dois pais, que tem duas mães, a família mosaico, que é quando duas pessoas que já tiveram filhos nas relações anteriores têm novos filhos, aí tem, né, os meus, os seus e os nossos, enfim. Existem vários tipos de configurações familiares, né? E a escola precisa estar preparada para lidar com elas. Isso é o que mostram as últimas pesquisas. E muitas escolas estão se preparando para isso, tanto que hoje em dia a gente tem no calendário, no caso da Prefeitura de São Paulo, 2 dias por ano, chamado Dia da Família, que é exatamente para romper com a lógica do Dia das Mães e do Dia dos Pais, né? Para entender e aceitar e parabenizar e vivenciar e acolher
e ter boas experiências com as famílias nas suas mais diversas formas de composição, né? Ô, Dani, aqui no chat tem uma pergunta que diz: com que idade se deve conversar com a criança sobre a adoção? Contar que ela foi adotada. Desde sempre, né? Desde sempre. É lógico que eu não vou ficar com uma plaquinha, né, todo dia, né, falando desse vínculo. Mas nunca pode ser um segredo. Então, desde que a criança chegou, se a criança ela for mais velha, por incrível que pareça, a gente precisa conversar sobre isso, né, com ela. E se ela chegou com 8 anos, ela sabe que ela foi adotada, mas eu acho que a gente precisa ter uma conversa. Você sabe o que é, como a nossa família foi constituída? Nossa família foi constituída assim, através da sua adoção, que a gente se quis. Como é que foi esse desejo dessa criança, né? Como que se construiu essa história? A criança precisa saber. Agora, quando ela é bem pequenininha, eu vou falar o que eu falava, né, Priscila? Eu acho que eu falava isso quando algum tempo atrás, eu acho que funciona até hoje. Falar sobre adoção quando a gente faz a adoção da criança muito pequena é mais difícil para os pais do que para os filhos, tá? Então, muitas vezes vocês vão começar a querer chorar na hora de falar, se engasgar, e aí a criança pode relacionar, né? Nossa, por que ela tá triste? O que está acontecendo? Na verdade, é porque a gente fica ansioso e não sabe muito como fazer. Então, eu vou dar para vocês 2 dicas. Primeira dica: comece a fazer um livro, tipo o livro da vida do filho de vocês, para quem está aguardando, né? Faça um álbum com fotos, com documentos, se vocês acharem, né, documentos importantes, mas assim, com fotos, escrevendo que essa criança nasceu a partir do desejo de vocês, né? Então, desde ali, contando sobre essa criança, sobre esse desejo. Quando ela chegar, tira a foto dela chegando, enfim, e vai continuando escrevendo esse livro da vida até o momento que ela possa continuar. Quando ela já estiver alfabetizada, ela pode continuar. Porque vocês podem deixar esse livro que vocês vão escrever, pode ser no formato de um diário ou de uma pasta, para fazer a leitura para a criança de vez em quando, né? Então, de vez em quando, vocês vão pegar e vão ler ali, porque aí vai ser mais fácil para vocês não ficarem com a voz embargada. Mesmo que vocês fiquem com a voz embargada, vocês sabem continuar fazendo a leitura, né? Prepara um livrinho mesmo e vá alimentando esse livrinho e vai fazendo a leitura esporádica dele para as crianças. E se ela vier conversar com vocês, vocês respondam de uma maneira clara, objetiva, sem rodeios e fala: vamos, aí vocês podem dizer: eu conto para você essa história que é do nosso livro, vamos ler de novo? E aí vocês leem para essas crianças. É importante. Paula, desculpa, é um dos temas que a gente repete todos os anos, porque a gente entende que é muito difícil, né? Teve um pai, a filha está com 15 agora, mas ele sempre falava: vamos falar disso de novo, eu não consigo. A mãe já tinha falado, a filha já sabia, já era muito claro, né? Ela chegou muito bebê e nunca foi segredo. Mas ele não conseguia, ele chorava, ele ficava muito abalado. E eu falei: fala com ela, conta quando ela estiver dormindo. Porque ele foi Isso. treinando, né? Ele chorava muito, depois ele conseguiu controlar. Ele sentia como se ele falasse que ele era o pai via adoção, ele não fosse um pai mesmo para ela. Era mais um processo dele. E foi muito bonito como ele fez. Quando a gente estava no presencial, a gente fazia o Sim. livrinho da adoção. E tinha, assim, umas coisas tão legais. O pessoal levava foto, foi na vara fazer entrevista, tirar foto. Já faz parte da história, né, dessa família. Exatamente. Então, é muito legal. Hoje a gente tem livros, tem filmes. A Disney adora, né? O Nos tema ajuda muito. tem muita coisa para conversar. E aí a pessoa sempre fala assim: quando eu começo a falar? Eu falo: ontem. Já não está falando? Já não falou?
né? Sempre respeitando fase de desenvolvimento, entendendo o que a criança quer saber, porque às vezes a gente dá informação demais e não desnecessária, né? Pode se tornar agressivo até. Então vai Posso sentindo, contar é uma muito, coisa que eu claro. contava também, né? Tem aquela historinha que o menino chegou pro pai dele e falou: "Pai, de onde eu vim", né? Então é o tipo de pergunta que uma criança faria. Aí o pai ficou super constrangido, não sabia como explicar, e começou aquela história, né? "Ah, o papai e a mamãe se conheceram, aí o papai conheceu uma sementinha na barriga da mamãe, e aí você chegou". Aí o menino ficou olhando pra cara dele e falou assim: "Nossa, que estranho, meu amigo veio de Campinas", né? Então, enquanto a criança queria saber de onde ele veio de lugar geográfico, e o pai achando que ele queria saber da concepção, né? É É, meio isso. A gente tem que tentar entender a pergunta, né? Que eles querem uma uma resposta vez prática. teve um que perguntou o que era sexo, porque ele precisava pôr lá se era masculino ou feminino. O pai já estava criando a história. Uhum, É muito bom. né? Então, assim, a gente Opa, precisa aprender a ouvir, né? isso, aprendeu bem. Paula, existe alguma relação de escolas particulares que estão preparadas ou que têm fama de serem acolhedoras para as crianças que foram adotadas? Se tem, eu desconheço. É, também não conheço. E assim, eu vou dizer uma coisa para os pais que, principalmente para as crianças que são adotadas mais velhas, eu vou dizer da experiência pessoal, não tem nenhuma pesquisa em relação a isso, a experiência pessoal, tá? De maneira geral, principalmente na fase da pré-adolescência e adolescência, as crianças elas querem ter os seus grupos, né, identitários. E se elas já vieram da experiência, se ela, no acolhimento, elas são da escola pública, né? Então, muitas vezes, é um choque muito grande, uma cobrança muito grande, uma expectativa um pouco, uma expectativa dos pais, acreditando que colocar a criança na escola particular vai ajudar ela a aprender mais, enfim. Mas eu acredito muito no valor da escola pública. E eu aconselho manter as crianças na escola pública, tá? Mesmo se for bebê. Porque lá ela vai ter mais chance de se desenvolver, ela vai ter mais crianças que ela possa se identificar, ainda mais se for um colégio muito elitista, particular, vai ser muito difícil essa adaptação, possivelmente, né? Essa adaptação da criança. Então, assim, considere também, né? Então, para quem fez essa pergunta, eu não tenho, volto a dizer, eu desconheço se existe alguma escola que é preparada, mas eu tenho certeza que eu te aconselho a considerar a escola pública. Ô, Porque a Paula, escola pública, ela é bem preparada para muitas situações, e a adoção é uma delas. uma irmã sua uma vez falou na Calanto, e eu nunca mais esqueci. Ela falou que primeiro foi para uma escola particular, né? Que dá para entender. Lógico, o pai, a mãe querer isso. E aí depois ela foi para uma escola pública e ela sentiu que ela falou assim, parece foi a minha libertação. Eu estava sufocada, né? E não era o meu lugar. E eu achei tão legal ela falar, né, que ela sentiu alívio, aí ela conseguia ir para a escola, conseguiu se envolver, que foi muito difícil. É outra realidade, né? E É, aí é uma mudança que às vezes eles não conseguem lidar. E a é, gente sabe como as crianças, né? é. Tinha uma mão levantada, eu não lembro quem era. Quer falar? Oi, era eu. Pode falar. Então, oi. É que vocês acabaram falando mais ou menos o que eu ia dizer em questão, né, da escola particular e da escola pública, né?
E, mais uma vez, reforçando a questão que isso também vale para filhos biológicos, né? O tipo de ensino que é feito, às vezes, numa escola particular, é óbvio que a gente, como pais dessas crianças, vão zelar pelo melhor e, às vezes, acha que a escola particular é o melhor para elas. E não existe estudo de fato, mas na maioria das vezes não é o melhor para elas, porque está completamente fora da realidade que elas vieram, no caso de crianças de adoção tardia, né? E uma vez inserida como bebê, acredito que até dá para né, fazer uma educação contínua nessa questão de já inserir numa escola particular. Mas quando se pensa numa adoção tardia, né, que já está inserido dentro da escola, eu acredito que isso ajuda a, a pensar na dificuldade, né? Acha que é uma dificuldade da criança no aprendizado. E não tem nada a ver com dificuldade no aprendizado, né? Tem mais a ver com a identidade da criança, com o local que ela veio, que ela conhece, que ela está inserida ali naquele momento. Então, basicamente, vocês falaram assim o que eu pensei, mas eu acredito muito nisso. Às vezes acaba sendo uma violência, né, para essa criança dessa adoção tardia, ser inserida dentro de uma escola particular, por não acompanhar todas as histórias, por não ter pares dentro dessa condição, né, da criança adotada. E acho que vale a gente reforçar que não tem nada a ver com essa questão, se fosse para uma escola particular, não põe na escola particular porque ela não tem como acompanhar, não tem nada a ver com acompanhamento e aprendizagem, tem a ver com identidade. Então, voltando na ideia que a Priscila, na história que a Priscila falou, minha irmã na sala dela, ela era a única criança negra. Todas as crianças negras que tinham na escola eram os meus irmãos, e só os meus irmãos. Então, assim, para alguns, o impacto foi nenhum, mas para outros, a decisão foi ir para a escola pública. E eles estavam na escola particular, desde esses meus irmãos que estudaram em escola particular, eles sempre estiveram na escola particular. Mas quando chegou quinto e sexto ano, que era aquela idade onde começa esse desejo de pertencer a algum grupo, eles não encontravam. Desde a questão da identidade física, na negritude deles, né? Quanto das questões das ideias, porque eram experiências muito diferentes. Meus irmãos, eles eram não, né? São pessoas muito maduras em algumas questões e pessoas da idade deles em outras. Então, criou-se ali, para alguns dos meus irmãos, em especial essa minha irmã que a Priscila falou, uma pressão que ninguém pôs nela, né? Que a situação colocou nela. E aí, quando veio também o fato das questões de compreensão dessa questão do racismo, né? Que aí ficou claro que minha irmã estava sofrendo. A ida para a escola pública foi a melhor coisa que aconteceu para a vida dela. E ela estudou, fez técnico de enfermagem na escola de enfermagem da USP, depois fez a enfermagem, ou seja, teve todos os conhecimentos necessários que a escola podia propiciar para ela, sendo da escola pública, a maior parte da história dela, né? Então, eu sou muito fã da escola pública, estou junto dela, trabalhando por ela. Existem escolas públicas que são maravilhosas, maravilhosas. Existem algumas outras que têm mais problemas, mas esses problemas são estruturais, né? Intencionalmente não resolvidos. E, enfim, meu conselho é que a gente fortaleça a escola pública. Quanto mais pais conscientes, famílias engajadas estiverem acompanhando seus filhos na escola pública, mais a gente tem a ganhar, porque a gente fortalece parceria, né?
E já vou encerrar minha fala. Eu trouxe essa frase da Clarice Lispector, e eu escrevi um texto sobre isso que eu queria ler para vocês, para encerrar, então, a minha fala e abrir para comentários, enfim, o que vocês quiserem falar, tá bom? Então, essa frase é: o que verdadeiramente somos é aquilo que o possível cria em nós. Clarice Lispector nos faz lembrar que a nossa identidade e as aprendizagens que acumulamos em nossa vida não são definidas apenas pela nossa origem ou por dificuldades que possamos ter enfrentado. Nós somos construídos pelos encontros, pelos afetos, pelas experiências e pelas oportunidades que a vida nos oferece. Hoje, pudemos entrar em contato com pesquisas que nos ensinam exatamente isso, que a adoção é parte da história, não é a história. O que realmente transforma uma trajetória é a presença de pessoas que acreditam, acolhem, cuidam e permanecem. Os pais adotivos não são definidos pela ausência de vínculo biológico. Eles são definidos pela presença diária do amor, no compromisso e na construção de pertencimento. Eu desejo que possamos olhar para as nossas crianças não pelas vidas que elas tiveram antes, mas por tudo com que ainda elas poderão se tornar. Então, eu agradeço a vocês e eu deixo aqui uma pergunta para a gente dialogar. Se vocês pudessem guardar apenas uma mensagem, pequenininha que fosse, dessa nossa conversa, para levar com vocês para a vida toda, qual seria essa pequena mensagem que a gente conseguiu, de alguma forma, trazer para o nosso coração nessa tarde? Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Paula, é uma delícia te ouvir. Enquanto o pessoal pensa, tem uma pergunta aqui da Renata, que é assim: como os pais podem apoiar a aprendizagem sem transformar as dificuldades em pressão para as crianças? Olha, não tem fórmula mágica. Se tivesse essa fórmula, eu já tinha escrito um livro e vendido muitos seria best-seller. Mas, né, brincadeiras à parte, os pais apoiam a criança criando primeiro uma estrutura para que essa criança consiga aprender. Como? Cuidando do tempo de tela dessa criança, cuidando da questão de horas do sono, preparando a higiene, fazendo uma higiene do sono com as crianças. Eles cuidam da aprendizagem da criança quando eles oferecem alimentos, uma alimentação sem tantos alimentos processados. Eles ajudam a aprendizagem de uma criança quando, na casa, a criança sabe identificar e tem um lugar para estudar, para fazer a sua lição de casa, né? Se eu leio para as crianças, se eu sou uma pessoa que estuda e lê, né? Se eu sou um exemplo de quem aprende, se eu falo que eu estou aprendendo, se eu estou sempre lendo alguma coisa, assistindo podcast, ela me vê, né? Como uma pessoa que está aprendendo. Eu estou ajudando essa criança na minha aprendizagem. E tudo isso que eu falei, vocês podem ver que não tem a ver com pressão, tem a ver com criar uma ambiência para que a aprendizagem aconteça, né? E é aí que vai acontecer. Mas tem uma dica muito importante. A gente precisa adaptar as nossas ideias em relação ao desempenho escolar das crianças. As crianças hoje, elas aprendem diferente do que a gente aprendia. As crianças, elas têm acesso muito mais coisas do que a gente tinha antes. E nem sempre quem é 10 na escola é 10 na vida. E a gente, como família, tem que preparar a criança para ser 10 na vida. Ela pode passar raspando na escola, não tem problema.
não tem problema. Ela tem que ser 10, a gente tem que dar condição para que ela seja 10 na vida, dando bons exemplos e criando essa ambiência. Acho que responde a pergunta? Responde. Tá gravado, mas a gente finge que eu não falei isso aqui. Teve uma paciente minha que falou assim: Nossa, minha mãe tá muito nervosa. Eu fiquei com 1 de média. Eu falei: Eu não acredito, mó vacilo, como é que você tira 1 e não sei o quê, blá, blá, blá. Minha mãe ficou louca. Eu falei: Mas espera aí, que matéria foi? Ela falou: Matemática. Eu falei: Sua mãe precisa entender, pelo amor de Deus. Aí eu falo: Não fala isso pra sua mãe, pode falar. É. Vai ser muito engraçado. Eu vou contar para vocês. Meus 2 filhos, eu tenho uma filha, hoje ela tem 20 anos, e meu filho está para fazer 18, né? E a Renata, os 2 têm TDAH, tá? Tem TDAH muito significativo. Eles fazem acompanhamento psiquiátrico com psicólogo, os 2, e tomam medicação para TDAH, os 2, tá? O meu filho toma medicação desde os 10 anos e minha filha começou a tomar medicação na faculdade. Olha só que loucura, né? Ela começou a precisar na época da faculdade. A minha filha, ela tem uma necessidade de performance muito grande. Ela tira 9, ela fica desesperada. E aí eu falo: "Mas filha, pelo amor de Deus, por quê?" Ela fala assim: "Mãe, e o pior que todo mundo fica falando para mim, sua mãe nem fica te cobrando nota e você fica desesperada." É uma questão dela. O que que eu faço para ajudá-la? Crio uma ambiência. É isso que eu posso fazer. Crio uma ambiência, dou meus exemplos e falo: "Filha", quando eu começo a ver que ela tá muito nervosa, eu falo: "Vem beber uma aguinha, para um pouquinho, respira", né. Faço isso. Já o meu filho é completamente diferente. Ele faz as contas certas dos décimos para passar na média, né. E, eu tive que aprender a ser mãe desses 2 seres humanos tão diferentes. Enquanto uma quer ser 10, o outro fala: "Mãe, mãe, que isso", né. Mas também eu falava: "Ó, então, por exemplo, eu tenho que acompanhar com ele já que é milimétrico, tá bom, então vou acompanhar para que seja milimétrico, para que também ele não repita de ano, né. Você fez o trabalho, não fez o trabalho, ele precisa de ajuda nesse sentido, né, diferente da Renata, que precisa que eu vá fazendo uma ambiência para ela acalmar. Para ele eu preciso fazer uma ambiência, porque ele tem questão de função executiva. Ele eu tenho que ter, ele está no 3º ano do ensino médio, tá, gente? E isso foi a vida toda. Então eu tenho calendário, os dias de prova e os dias de trabalho. Matéria que pede lição, que dá lição por ponto, e aí eu vou conforme a gente foi, né? Quando ele era menor, eu olhava o caderno e tal. Mas a partir do 6º ano, eu ia só lembrando. E aí ele falava assim: essa matéria aí eu não vou estudar, não. Eu não vou estudar. Eu nunca cheguei e falei: vocês têm que sentar e estudar tantas horas. Eu dei livro, eu li livro para eles, eu converso muito com eles, eu falo sobre as notícias com eles e faço esse acompanhamento diferente para cada um. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel na aprendizagem dos filhos, né? Quem vai aprender são eles na questão da escola. Quem está lá na escola são eles. A gente já teve a nossa vez. Aí a gente cabe o nosso lugar de pais, de exemplo, de acompanhamento, de consistência, de amor, de compreensão para as diferentes formas de aprender e os diferentes objetivos que cada um tem, né? Eu não posso ficar exigindo que meus filhos, e eu faço esse conselho para vocês, performem porque eu quero. Eles têm que entender que a vida deles é muito importante, que eles precisam ter, que a partir da educação que eles vão conseguir ter melhores empregos, uma vida mais confortável, um emprego, né, diferenciado, e que pode ser, não importa o que eles decidam fazer na vida, mas que eles façam o melhor possível, que eles façam com capricho e com dedicação. É isso, gente, né? Cristiane colocou um relato aqui. Você quer falar, Cristiane, com a gente? Acho que seria legal.
colocou no chat, senão eu leio. Trabalho em uma escola particular e na semana passada vivenciei algo que me impactou muito. Temos uma aluna que foi adotada, ela tem 8 anos, é uma criança parda, uma das únicas da escola, e com TDAH. Ela tem um orgulho enorme da história dela. Os pais sempre contaram sobre como ela chegou para eles. Ela se alegra e conta para todos. Há cerca de um mês, uma colega da turma começou com falas preconceituosas pela cor da pele dela, pelas dificuldades que o TDAH traz a ela. E na semana passada, em um desentendimento entre ela e um outro amiguinho, esse mesmo colega disse: Olha, fulano, não liga para ela. Pelo menos você tem pai. Não é uma criança burra e tem quem te ame de verdade. Nossa. Nesse momento, nesse momento se tornou ainda mais claro para mim o que ouvimos quanto à necessidade da criança ter um pertencimento dentro da escola, o quão cruéis outras crianças podem ser e a real maneira que temos que nos preocupar em ensinar e encaminhar nossos filhos. O encontro de hoje foi precioso demais. Isso fez eu lembrar, minha filha nasceu, eu já estava na Calanto. Ela foi adotada por mim e é filha biológica minha, né? Eu sempre falei isso. E como eu trabalho com adoção, trabalho na Calanto, uma vez numa briga falando assim, você é adotada. E a resposta dela foi, eu fui, a sua mãe não te adotou? Todo mundo é biológico e adotivo, né? Todo Né? mundo. Só que ela tinha essa segurança para falar, né? Isso é algo construído. Mas a menina não falou mais nada. Essas questões, essas aspas gigantes, né? Brincadeirinhas que são muito cruéis, acontecem demais, né? Eu queria agradecer o relato aqui da Cristiane e dizer uma coisa assim. Então, são duas coisas diferentes que aconteceram. Uma foi racismo e outra foi bullying, né? Racismo é crime no Brasil. Uma criança de 8 anos vai ser punida por racismo? Não. Mas ela precisa receber orientações claras. E uma criança de 8 anos que tem falas racistas é porque a família fala. É, com certeza, reprodução da família que ela escuta esse tipo de conceito. Né? Bullying, hoje em dia, também é passível de criminalização. Volto a defender a escola pública. Na escola pública, a gente tem um protocolo, né, que fala das questões de enfrentamento ao racismo e a xenofobia, né? E lá tem as escolas públicas hoje elas têm uma comissão, então, de enfrentamento ao racismo e xenofobia, que no caso, se fosse numa escola pública que acontecesse uma situação dessa, de uma criança falando com outra, essa comissão iria, junto com a professora, preparar todo um projeto pedagógico, provavelmente, né, que fosse tratado o tema, ia ser tratado com seriedade, bem séria mesmo essa questão, coisa que eu não sei se uma escola particular tem força pedagógica e força para fazer isso, tá? Assim como o bullying. Então, na escola pública, a gente tem mecanismos legais, instituídos, que ajudam a gente nessa hora, né? Quando a gente, como família, tem que ir lá e fazer a reclamação e pedir, né, que sejam tomadas medidas. Então, volto a dizer, a gente não pode, ainda mais quem faz a adoção interracial, a gente não pode ter a ilusão de que a gente não vai viver situações de racismo junto com as nossas crianças e as crianças, tá? Então, a gente precisa estar preparado. É melhor que a gente esteja num lugar preparado também. E aí, de novo, a escola pública, tá? Vocês vejam
que acontece aí, muitas escolas particulares de elite, que acabam acontecendo chegando na mídia, né? Então, hoje em dia, até já está começando esse pessoal sendo expulso, mas são adolescentes e crianças, será que também resolve a expulsão, né? A gente não acredita que a educação é que muda, então, só que aí são outros protocolos, né? Agora, da prefeitura, ele tá bem interessante, bem interessante. Tem aqui assim, a minha frase, com certeza para a vida, será que a adoção não é a falta de um filho biológico, mas complementando sim o excesso de amor que temos para oferecer. Sim. Márcio, você quer falar? Oi, Pri, sim. Oi. Gostaria de fazer uma pergunta para a Paula, em relação à experiência que ela tem de muitos anos na área escolar, né? Ela citou que hoje, na escola pública, no calendário escolar anual, tem 2 dias que é comemorado o Dia da Família. E nesse dia é colocado o tema de inclusão e a importância da adoção. E como as crianças da escola que não são adotadas, elas reagem a esse tema. Porque a gente sabe que na idade da criança, que as crianças, elas, assim, quando são abordadas de pequenas, que elas conseguem ir mudando conceitos e vendo isso com naturalidade, né? Aí Uhum. eu queria saber se você poderia me responder. O Dia da Família na escola, ela não é um dia que vai tratar da adoção, tá? É um dia que é uma comemoração e uma celebração da família na escola. E aí são todos os tipos de família. Então vai ter a criança que, e conforme eles são pequenos, isso vai ficando muito legal. Ah, aqui é minha mãe, essa daqui é minha outra mãe, é meu pai, meu outro pai. Não, eu moro com a minha madrinha, eu moro com a minha avó. Porque normalmente, ainda mais quando é educação infantil, o dia da família é voltado mais ou menos para aquele dia de quem cuida de mim, né? Então, quem cuida da criança vai e tem uma experiência afetiva com essa criança. Então, esse é o caminho, a celebração da família nas suas diversas composições. Já quando vai para o ensino fundamental, pode ser que eles também façam essa questão de dia quem cuida de mim, mas normalmente nas escolas que eu acompanho, é um dia que se oferece oficinas pais e filhos. O que é oficina pais e filhos, né? Então, vai ter um momento ali, uma proposta artística, que os pais e as crianças, os cuidadores, né? Os responsáveis pela criança vão ali sentar e fazer alguma coisa junto, né? Às vezes é fazer um artesanato, às vezes é fazer uma brincadeira, ter um momento de atividade física junto. É um momento de fortalecer os laços familiares, tá? Agora, vamos supor, se o filho ou a filha de vocês for frequentar a escola pública e vocês sentirem a necessidade, né, de que seja falado da adoção propriamente dito, pensado alguma coisa, aí vale vocês falarem com a professora da turma, né, fazerem essa solicitação, e aí dizer para a professora que se fosse possível ela fazer um projeto, né, ou uma sequência didática tratando do tema para aquela turminha ali, né? E aí você faz o acompanhamento. É importante os pais também participarem do conselho de escola e da PM, porque isso também ajuda e fortalece nessas demandas quando a gente tem alguma solicitação junto aos professores. É importante participar desses colegiados. Respondi, Márcio? Paula, sim, mas aí eu queria só fazer mais uma colocação agora na sua fala final, né, sobre a participação nossa junto à PM, a coordenação da escola. Eu penso muito assim, quando a gente tiver o nosso filho, né, ou filha, a gente não vai, tipo assim, cobrar da escola que todo mundo saiba que ele é adotado, né? Sim, A gente sim. vai deixar ele falar no momento dele, para os coleguinhas, até para ser uma coisa mais normal. Mas, assim, é claro que junto com a coordenação a gente vai estar de olho, sempre batendo papo, enfim.
para a criança ter todo o apoio possível e a gente consiga ali rastreando para poder ela ir trilhando o caminho, a questão mesmo do aprendizado, enfim. Uhum, uhum. Então, achei super importante essa resposta e esclareceu sim muito. A gente que está iniciando aí agora na caminhada e então assim é muito válido. Muito obrigado. Tá. A questão de falar sobre adoção para outras pessoas é uma questão de que vocês vão definir, porque é muito íntima, né? Por ser muito íntima, vocês vão decidir como e como, para quem isso vai ser falado, né? Agora, é importante que não tenha tabu, né? Então, assim, a professora vai fazer muitas vezes, eu não sei a idade que vocês estão aguardando, a criança vai fazer, se for, vai para a educação infantil, vai fazer anamnese, então vai ser uma hora que vocês vão ter que falar, né? Isso aí é uma intimidade que é importante que a escola saiba no momento de anamnese, por exemplo, tá? Mas tirando esse momento da anamnese, se acontecer a anamnese, né? O restante é privado, né? Uma questão íntima e privada que vocês vão colocar na hora e para quem vocês quiserem, né? Assim, para uma criança também vai falar disso conforme ela quiser também, né? A Malu fez a indicação de um livro que ela disse que é incrível. O livro que você queria que seus pais tivessem lido. Ela falou que fala sobre reações e emoções e pode ajudar a controlar, a lidar com as nossas próprias reações, né? Que às vezes a gente fica muito assustado, não sabe como reagir. Então, É verdade. Aline, que tipo de problemas, dificuldades uma criança na fase pré-escolar, de mais ou menos uns 3 anos, acho que pode apresentar sobre a escola particular que nós pais precisamos nos atentar, no que prestar atenção, né, nessa fase pré-escolar, que às vezes pode ser mais difícil, né, da gente perceber, a criança não tem consciência de falar. O que você acha? Peraí, repete para mim a pergunta que eu estou procurando aqui, eu não tô. Que tipo de problemas, barra dificuldades, uma criança na fase pré-escolar, com mais ou menos 3 anos, ela coloca aqui. Uhum. Aí tá assim, acho que pode apresentar numa escola particular, É, que os olha, nós pais precisamos prestar atenção, né? Devemos ficar atentos. olha, eu vou dar, tanto faz se está na escola pública ou na particular. Primeira coisa, a gente fica não pensando em problema. Não fica antecipando o problema, gente. Não, não. Criança de 3 anos não dá problema nenhum. Ela tem questões inerentes, né, à idade. Então, assim, vocês vão estar preocupados de que ela ganhe, nessa fase é que ela tem autonomia, né? Ela comece a, a fazer xixi, cocô no vaso, que ela comece a aprender e consiga aos poucos se vestir, né? Escolher a roupa. E é isso, não tem. E essa vai ser a questão de aprendizagem da escola. Agora, qualquer criança pode ser mais agressiva ou menos agressiva. Então, talvez isso fosse um problema. E para uma criança de 3 anos, quando ela está mais agressiva, normalmente é porque ela não está com a linguagem muito bem desenvolvida, então ela não consegue se comunicar bem e acaba reagindo, tirando as coisas, dando uns tapas, né? Tem criança que morde, mas isso independe de ser adotado ou não, criança, tá? São questões que aparecem que são comuns, que não é um grande problema, né? Mas é foco na autonomia e no desenvolvimento da linguagem aos 3 anos de idade. Se vocês estão focando nisso, não vai ter problema nenhum, e se tiver um probleminha, fácil de ser superado. Então, falando aqui que a escola também tem o papel de socializar, né? Passar conteúdo e são tantos papéis, né? O conteúdo, a aprendizagem, a socialização, tem muita coisa. Também colocaram que as crianças não nascem más, né? Não nascem racistas, e é o que elas vivenciam, né? Assim como a gente fala o ambiente
e o É, biológico sempre, a né? criança não nasce racista, mas ela nasce no mundo racista. Então a gente Exatamente. precisa ter isso bem consciente e a gente precisa ser um antirracista vigilante, porque existe essa estrutura e a gente, com certeza, né? Então, assim, eu me assumo como uma pessoa racista, vigilante, em desconstrução, determinadamente atenta para que eu não faça e não tenha atitudes, não tenha pensamentos, não tenha reações, porque eu sei que por eu estar numa estrutura racista, eu sei que automaticamente eu sou racista. Então, todo mundo precisa ter essa consciência, né? E lutar atentamente, intencionalmente, para mudar essa situação. Do alto dos nossos privilégios ainda, né? Verdade. A gente tem o Leslie que vem de vez em quando como convidado e a gente trabalha junto no Grão. Uhum. É impressionante como a gente não enxerga as coisas que a gente mesmo faz, né? Depois que eu conheci, eu percebi tanta coisa, é absurdo. E a gente nem percebe. Sim, É um sim. mundo racista mesmo. Aí tem gente falando, né, que a escola pública de hoje é muito ruim, que houve vários relatos, mas antigamente era excelente. Eu acho que Antigamente ela era elitista, a escola pública, não era para todo mundo, né? Então, é, tem que entender o que é essa excelência que a gente está falando, né? uhum, Hoje a gente consegue garantir a vaga para todo mundo, né? A questão da qualidade, ela vem sendo trabalhada incansavelmente pelos professores e por todos os que compõem a escola pública. E eu volto a dizer, as escolas que não estão, vou usar o termo boa, é porque está faltando professor, é porque está faltando inspetor de aluno, é porque está tendo esses problemas de estrutura, né? Nós estamos enfrentando, a escola particular não é diferente, um grande apagão aí docente. Ninguém mais quer ser professor. E a gente está com todas as escolas com vaga e não consegue preencher. E agora vai ter, se Deus quiser, vai ter concurso, né? Enfim, tá muito difícil nesse sentido. E a escola pública, ela sente qualquer escola que tá sem RH vai ser prejudicada, né? Mas não tem a ver tanto com a questão da qualidade da aula. E se você está numa escola onde seu filho está estudando e a qualidade da aula está ruim, tem que fazer a reclamação no plantão da supervisão da diretoria regional da região, tem que ir na escola primeiro, né? Primeiro vai na escola, conversa com o gestor, pede que ele fique atento no caso, se for o professor que vocês, né, estão identificando que não está trabalhando conforme, enfim, está produzindo ali conhecimento, interação, trazendo essas coisas para as crianças de vocês, converse com a gestão, se não der certo, faz a denúncia no plantão que muita coisa vai ser resolvida. eu acho que uns conflitos, algumas coisas assim que pode trazer uma fama é questão social, né? É um reflexo das coisas que estão acontecendo. O Rodolfo fala assim: atualmente, as escolas estaduais e municipais têm a mesma estrutura de apoio para lidar com crianças que foram adotadas? Tem diferença entre escola estadual e municipal? Tem. Não para a questão da criança adotada, mas para as crianças de inclusão, né, que são público do atendimento especializado. A escola pública municipal, ela está mais preparada, ela tem mais recursos, ela tem profissionais voltados para fazer esse acompanhamento com muito mais qualidade do que na escola estadual. Mas é no caso da criança que é público-alvo, que tem algum tipo de deficiência, né? A gente vê hoje um grande número, imagino que também as crianças disponíveis à adoção por amostragem também devem ter muitos casos de autismo, por exemplo, né? Seja de suporte 1, 2 ou 3, e a escola pública, ela está mais preparada, a municipal, inclusive do que qualquer particular, tá?
Não que a gente já esteja fazendo atendimento plenamente como ele deve ser feito, como a gente gostaria, mas em questão de preparação, hoje a escola municipal para atendimento, sim, está mais preparada. Agora, para as questões da criança adotiva especificadamente, não, porque é isso, a gente parte da premissa que não é necessário, né, gente? Porque se a gente partir do pressuposto que porque é adotivo vai ter problema, aí tudo que a gente conversou hoje não valeu. A Amanda escreveu assim: Paula, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Qual resposta dar para a criança que pergunta sobre o pai, mas nunca teve nenhum contato com ele? Qual resposta dar para uma criança que pergunta sobre o pai, mas que nunca teve contato sobre ele? Então, eu acho que não é uma resposta, né? É o desenvolvimento de um pensamento com a criança, né? A criança, se ela não tiver respostas, ela vai cair no mundo da fantasia. E aí a questão de fantasia, na fantasia cabe tudo. E aí o meu pai é o jogador de futebol, meu pai é o Neymar, meu pai é o astronauta, meu pai, porque aí a criança, depende da idade, né? Ela vai colocar nessa fantasia as coisas que ela quiser, né? Então, a gente, para um pai que não tem, se ele existe e não tem contato, a gente tem que tomar cuidado para não desqualificá-lo através da nossa fala, das nossas atitudes, tá? A criança vai ter que chegar a determinadas conclusões. Então, não cabe a gente nem piorar a situação e nem amansar a situação. Então, perguntou sobre o pai. Onde que está meu pai? Olha, eu não sei onde ele está. Onde você acha que ele está? Eu acho que ele está na praia. Olha, filho, não dá para saber. A gente não tem como saber onde ele está, porque a gente não tem notícia. Acabou. Ai, mãe, o que meu pai trabalha? Ó, se você não sabe, né? Você vai dizer, olha, eu não sei do que seu pai trabalha. O que você acha que ele trabalha? Eu acho que ele é jogador de futebol. Eu falei, será? Não sei, eu acho que não. Como a gente não sabe, a gente não sabe. Lidar com a realidade. De uma maneira simples, prática, e aos poucos essa criança vai crescendo e vai, inclusive, conforme ela ganha autonomia, quiser ir atrás desse pai, ela vai também, né? Então, o meu conselho é que você responda de uma maneira prática, objetiva, sem florear e sem desqualificar. É porque quando, para mim, eu entendo que quando pergunta do pai, pode estar falando da sua própria origem, né? Da onde eu Também, vim. Se a também. gente vai, desqualifica, coloca, às vezes, conteúdos nossos, né? Que não são legais, nossas emoções, a gente pode estar falando da origem dessa criança. Então, é de onde eu veio, é o que de onde eu vim, é quem eu Uhum. sou. É muito complicado. Ah. Ô, Paula, eu vi uma matéria que somente 1/3 dos novos professores formados tiraram uma nota boa no MEC para lecionar. Você sabe como isso funciona? Porque provavelmente os melhores irão para escolas particulares, né? Não necessariamente. Os melhores, na verdade, para passar no concurso público, tem que ser porreta, gente, tá? Então, 1/3 dos nossos professores, eles tiraram uma nota boa para lecionar, é É, isso? só 1/3. É. É, junto desse dado, eu acho que você deve ter visto também que vem junto com isso a justificativa da precarização dos cursos, né, de pedagogia, de letras, matemática, seja a precarização porque eles estão todos em formatos EAD, ou seja a precarização porque não há investimento das próprias universidades num, num bom currículo, tá? Então, eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo. Então, eu fiz faculdade lá, como a Dani falou, quase 30 anos atrás, mais de 30 anos, e eu tinha um determinado currículo na pedagogia. Minha filha,
entrou para fazer na PUC de Campinas. PUC de Campinas, pedagogia é tido como curso particular mais significativo de pedagogia da América Latina. Eu tinha vontade de chorar quando eu vi a grade das matérias dela, os assuntos e as ementas do curso. Completamente descolado. Muito ruim mesmo. Aí, minha filha estudou 2 anos, se desesperou, desistiu. Iria desistir da pedagogia, foi para outro curso, mas tá fazendo agora na Unipro Pedagogia e está fazendo na PUC outro curso. Faz 2 faculdades ao mesmo tempo. Agitação, como eu tinha dito antes. E na Unip o currículo é muito melhor do que na PUC. Então, olha que loucura, né? Ixi, travou. Vamos ver se ela volta. Se alguém não viu, o formulário de presença está no chat. Só que na Unip Ô, Paula, travou um pouquinho. Travou de novo. Vou avisar por aqui. Vamos ver se ela consegue voltar. Ariane, tudo bem? Só responde lá o formulário para mim, tá bom? Que aí depois para eu liberar o certificado na terça-feira. A Paula avisou que começou a chover muito. Ela mora eu acho que é Valinhos. E aí acabou a internet por lá. Mas eu acho que a gente conseguiu, né? Concluir, ela apresentou tudo e as perguntas aqui do chat acabaram. Se alguém tiver outra pergunta para ela, quiser conversar, pode mandar pelo WhatsApp da Calanto que eu encaminho para ela. Tá bom, gente? Manda por lá. Agradeço muito. A Paula é a Calanto desde sempre, né? Então é sempre muito bom. Agradeço a participação de vocês. Se tiverem sugestões de temas, qualquer coisa, manda lá para mim. No WhatsApp sou sempre eu que respondo, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Obrigada, gente. Um beijo. Até o mês que vem.